Voltamos com o programa Doc.com. O assunto agora nós vamos tratar com o vereador licenciado e que recentemente foi alçado aí ao posto de coordenador regional do núcleo de governo, posto esse ligado à chefia da Casa Civil do governo do estado. Boa noite, Pedro. Boa noite, Eduardo. É uma satisfação estar aqui com você. Eu estou devendo uma visita aqui já no DOC, né? E poder falar aqui sobre essas novas funções que nós estamos assumindo, para mim, com certeza absoluta, é muito importante. Pois é, essa questão política, ela tem muitas variáveis, né? Você aí no seu segundo mandato na Câmara, neste momento em que um governo, o ex-governador Beto Richa sai para poder concorrer ao Senado, assume a Cida Borghetti com o seu grupo político, entre eles o deputado federal Aliel Machado, do qual você faz parte do grupo. E aí surgiu essa oportunidade, logicamente quando um governo troca, embora seja vice, mas quando troca é normal que se leve as pessoas do grupo. Como você está encarando essa nova função e já emendando, qual é essa função exatamente na prática para o nosso amigo telespectador que de repente não conhece? Primeiro, deixa eu aproveitar o ensejo, até porque a energia dessa semana está extremamente pesada para a Câmara Municipal de Ponta Grossa. Então, quero dizer aqui a todos os senhores que desde o dia 15 de maio, o vereador Pietro está licenciado, por isso não participei de nenhuma votação de aumento de subsídio ou mesmo de correção inflacionária. Então, eu preciso falar isso porque onde nós estamos andando as pessoas estão comentando, né? Então aproveito esse veículo tão importante de comunicação para dizer isso para as pessoas. No segundo momento, Eduardo, eu quero registrar que a movimentação é uma coisa natural de todas as coisas, né? As coisas paradas, elas têm uma tendência a não prosperar. Então a movimentação, ela acontece, né? Dentro do seio da política, se a gente pode dizer assim, existe uma movimentação natural cada vez que um governo se sucede, cada vez que existe uma movimentação, porque as pessoas que ali estão exercendo os mandatos, né, elas precisam e elas são muitas vezes carentes, né, da construção de um núcleo ao seu redor para que possa defender os interesses da coletividade e o posicionamento ideológico daquela pessoa que está governando. Então, nesse sentido, a nossa presença no governo estadual, ela é resultado também de uma verificação por parte da governadora que aqui em Ponta Grossa tem pessoas com condições totais de auxiliarem na administração do governo do estado do Paraná. E além disso, além dessas pessoas poderem auxiliar nessa administração, também essas pessoas serem, segundo o que eu tenho ouvido falar, né, serem leais, serem companheiras e sejam corajosas para tomar decisões que muitas vezes não são decisões fáceis. Então, nesse sentido, eu fui convidado pela governadora e fui, evidentemente, o meu nome passou pelo deputado Aliel Machado e também pelo meu amigo João Carlos Gomes, que são pessoas de confiança da governadora aqui na região dos Campos Gerais, e tendo esse sucesso e sendo nomeado, então, coordenador do núcleo de governo da Casa Civil aqui na cidade de Ponta Grossa. Que você me perguntou qual é a função. Qual é exatamente a função e para o pessoal de casa que nos acompanha ter especificamente essa função. Então, quando a gente fala disso, é bem interessante nós notarmos que Ponta Grossa tem algumas coisas interessantes aqui, né? Se dizia um jornalista que já não está mais entre nós, que em Ponta Grossa tinha um deputado que pediu uma coisa para um governador às 8 da manhã e um outro que pedia para o governador não fazer às 10 horas da manhã. Mesmo sendo Ponta Grossa uma cidade de extrema relevância e importância, Ponta Grossa ainda não gozava da oportunidade de ter uma coordenação regional do núcleo de governo, como já existiam mais de 6 ou 8 no estado do Paraná. Então essa função, ela houveram alguns cargos que foram remanejados para a construção, então, aqui na região de Ponta Grossa, dessa função que é a coordenação do governo. Qual é essa função? A função de coordenar todos os órgãos do governo do estado na região dos Campos Gerais. Quais são esses órgãos? O Detran, a Emater,
Núcleo Regional de Educação, Núcleo Regional de Saúde, Secretaria da Agricultura, até as concessionárias, Sanepar, entre todas as empresas públicas, todas as concessionárias que fazem parte do núcleo do governo, para que exista entre elas uma coordenação eficiente, para que exista entre elas uma coordenação efetiva que facilita também, especialmente, a comunicação entre os prefeitos das regiões do interior com o governo do estado, facilitando agendas, facilitando informações, né? Na prática, eu estava conversando com você agora há pouco ali, algumas lideranças buscando uma audiência com o secretário de Segurança Pública. Então, eu conversei com o secretário de Segurança Pública, marquei essa agenda agora para a próxima semana, né? Já antecipei quais são as demandas, né? Fazendo essa facilitação, que é o que a governadora Cida Borghetti vem falando nos seus discursos e por todo o Paraná, por onde ela vem encaminhado de domingo a domingo. E neste novo momento, né, nessa entrada no governo, qual é o pensamento do governo Cida Borghetti neste momento, Pietro, em relação realmente a essa continuidade, né? E nós estamos aí chegando perto de uma eleição, a governadora é pré-candidata na condição de reeleição. Qual é essa ideia neste momento do governo do estado? Eu acredito que o governo do estado, o caminho natural é a tentativa da reeleição da nossa governadora, né? Com certeza absoluta, ela é a candidata. Se hoje existe uma certeza no cenário político, ressaltando que eu estou aqui numa função administrativa para o governo do estado, né? Evidentemente que, como estou vereador, estou coordenador, o assunto político vai surgir aqui, né? Então, agora falando do assunto político, eu penso que o mais natural é a nossa governadora ser candidata. O mais natural é ela ser candidata. O governo teve muito sucesso em muitas coisas e é preciso, sim, que ela seja candidata para poder dar continuidade nas coisas boas que foram feitas por esse governo. Imagino eu que ao ingressar, né, no governo, vindo, né, e sendo nomeado pela governadora, existe uma ideia, um pensamento, olha, vamos caminhar nesse sentido, vamos, né, atender os municípios, atender os vereadores, né, das cidades. Qual seria essa? Evidentemente que o Pietro vai ser uma pessoa que já está disponível e que vai trabalhar, evidentemente, pela reeleição da governadora. Entretanto, Eduardo, a ordem que eu recebi da governadora é de atender todos os municípios, todos os vereadores, todos os diretores de setor, independentemente do partido a que eles fazem parte, independente de futuro apoio, até porque as convenções não aconteceram ainda e todas as candidaturas elas são ficção hoje, né? A gente sabe disso, porque a campanha ainda não começou, né? Sim, nós estamos no momento das especulações. Você do meio político sabe, muita gente lança o nome para se colocar na mídia, depois são poucas as candidaturas que realmente vingam. Inclusive existem, que eu vejo assim, talvez candidatos que estão vivendo muito de notícia enquanto a governadora está trabalhando. Essa semana nós estivemos na cidade de Imbituva, entregando 1.608 casas, estivemos em Jaguaraíva, entregando mais de 92 milhões para aquele município, né? Vários projetos sendo desenvolvidos, estivemos entregando 7 milhões na cidade de Castro também, que é a estrada lá de uma comunidade rural extremamente importante. Também estivemos em Carambeí, tanto Socavão quanto Catanduvas, né? Na região de Castro e também de Carambeí. Então a governadora está trabalhando. Enquanto ela está trabalhando, tem pessoas que estão aí participando das pesquisas, mas enquanto isso ela está trabalhando. Evidentemente que ela vai vir, né, para discussão, trazendo aí o conteúdo das grandes aquisições que o governo fez, né? E ela, falando de política aqui, já que você tocou no assunto, né? Particularmente falando, é impossível não se encantar pela governadora, porque ela é de uma simpatia extraordinária. Por onde nós andamos, nós vemos o carinho que ela é recepcionada aqui mesmo em Ponta Grossa. Na ocasião da posse minha e também do nosso secretário de Esporte e Turismo, João Barbiero, ela esteve num evento de posse da chefe do Núcleo de Educação, a nossa professora Carmen, e também do nosso Gibiluca, né?
E aí nós vimos o carinho com que ela foi recebida pelos professores, pelos educadores, pelos diretores das escolas. Essa semana foi assim também em Bituva, foi assim em Jaguariúna. Então eu tenho certeza absoluta que é um governo de muito sucesso. Ela tem um perfil assim extremamente favorável para uma reeleição. E também falando dessa questão política realmente, que a sua função, embora seja administrativa, também é política, né? Só que agora do lado do executivo. Você, no segundo mandato na Câmara Municipal de Ponta Grossa, legislando, né, na oposição, o vereador não tem a caneta na mão e não ajuda a decidir, como é o caso do seu posto agora. Qual é essa diferença aí entre a sua participação no Legislativo e agora no Executivo? Olha, Eduardo, eu me preparei assim, para a vida pública, né? Não estou falando com vaidade, né? Porque vaidade é uma coisa que a gente tem que tentar deixar de lado, ou tentar e conseguir, né? Mas eu me preparei para a vida pública. Eu sempre orientei o meu estudo acadêmico, a minha vida profissional na vida pública. Eu me formei em Direito, eu tenho curso superior em Gestão Pública Municipal, eu estou estudando mestrado agora. Então, todo o meu estudo acadêmico eu venho direcionando para isso. Eu tive uma experiência muito grande no governo do prefeito Vosgrau, trabalhei no Executivo durante 8 anos, fui chefe do PROCON durante 2 anos e meio, considerado o PROCON mais atuante do sul do país, né, pela Tribuna do Paraná. Então, assim, eu me sinto em condições de trabalhar no Executivo, porque o Executivo ele tem facilidades que o Legislativo não tem. Nós podemos executar e resolver coisas que muitas vezes eu, como um vereador da oposição, eu não consigo, né? Até alguns amigos meus falaram, poxa, eu votei em você e agora você saiu da Câmara. Mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando muito mais pela minha comunidade, eu consigo trabalhar muito mais pela minha comunidade do que eu estava ali como vereador. Então, é um desafio, é mais um desafio, sempre existem desafios, porque também é um ambiente político, onde tem interesses, e, claro, dos municípios, forças políticas atuando, mas eu, particularmente, acredito que dá para dar conta. Dá para dar conta. Pois é, essa questão também política, como você até comentou, a gente comentava no início da nossa conversa, a questão dessas variáveis, né? Porque nós tínhamos um grupo ligado ao governador Beto Richa, que estava, né, mais próximo e ocupando esses espaços, essas funções administrativas dos escritórios regionais do governo do estado aqui em Ponta Grossa e que representa os Campos Gerais. Agora, com essa mudança, como as coisas realmente elas caminham os grupos políticos para outro lado, né? Como que você está vendo este momento agora, politicamente falando, em relação essa composição realmente, né, com a saída do Beto Richa e a entrada da Cida? Olha só, politicamente falando, eu tenho muita alegria, muito orgulho, né, de estar junto com a governadora, porque ela é ficha limpa, ela não tem nada que macule o nome dela, pelo contrário, a família dela é cortejada em todo o Brasil pela capacidade técnica, né? O Silvio Barros já foi premiado como o melhor prefeito do Brasil 1 ou 2 vezes, porque tecnicamente eles são muito bons, né? Eles buscam muito essa técnica. Então, nesse sentido também, quando você toca no assunto dos escritórios regionais, são pessoas técnicas que nós estamos procurando, né? Até porque a governadora, ela evidentemente será candidata à reeleição, mas o governo, ele se encerra no dia 31 de dezembro. Então, as coisas precisam acontecer, a população precisa ter serviços públicos e nós não podemos se aventurar, colocar apenas nomes políticos para desempenhar funções que muitas vezes precisam serem técnicas, especialmente no final de qualquer governo, né? Então isso independente de qualquer outra coisa. O compromisso nosso é de fazer um trabalho técnico por isso. Com relação a essa questão política, eu vejo que a governadora ganhou um grande aliado, que é aqui na região dos Campos Gerais, que é o Aliel Machado, tem o João Carlos que já estava com ela, né? Mas o Aliel, em especial, ele tem uma força e uma coragem que é uma coisa sobrenatural, né? Eu ando por todo o Paraná, em Brasília, estive em Brasília várias vezes. É sobrenatural o prestígio que o Aliel tem pela coragem dele, pela correção, pela ética que ele tem. Então, politicamente falando, nós estamos assim
buscando aquelas pessoas que evidentemente nós já conhecemos, pessoas sérias, pessoas que nós podemos contar e que nós possamos assim virar as costas e saber que as pessoas estão desempenhando o papel com honestidade, com probidade e com boa fé. Tá certo então, Pedro. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com. Estamos chegando ao final desse bloco, falando um pouco mais sobre essa nova função aí na Coordenadoria Regional do Núcleo de Governo. Eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, né, que cada vez é crescendo mais, Eduardo, e me coloco à disposição aí de toda a comunidade princesina, dos Campos Gerais e toda a comunidade do nosso Paraná. Tá certo, então, esta foi a conversa com o Pietro Arnaud, vereador aí, licenciado e agora ocupando este posto de coordenador regional do Núcleo de Governo ligado à chefia da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná. Nós vamos para um rápido intervalo. Quando voltarmos, o assunto vai ser o programa Feira Verde, que foi aí reconhecido com um prêmio nacional na semana passada. É um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado.